comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Não recuso a cruz, porque se recuso a cruz, recuso Jesus. Santa Gema Galgani. Amados irmãos caríssimos, mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui reunidos para meditarmos a palavra do Senhor. Neste dia 24 de abril de 2026, sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Hoje, meditemos o Evangelho de João, capítulo 6, do 52 ao 59. Continuemos a temática da Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Sou Pedro Marques, da PMC Católica. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude divulgando o canal PMC Católica para que mais corações sejam tocados. E nesse processo, nessa caminhada rumo ao céu, estejamos todos juntos, unidos, ajudando uns aos outros. Coloquemos agora nossas intenções de oração, todos aqueles que se recomendaram as nossas orações, os membros do grupo PMC Católica, também os membros deste canal, PMC Católica, os membros da comunidade São Daniel Comboni, e tantas outras pessoas. E hoje eu coloco especialmente, o nosso amigo Adair, também a mãe Virgínia. Minha mãe Virgínia amanhã vai fazer uma cirurgia do olho. Que Deus, conceda a ela coragem, conceda paciência, e aos médicos, muita sabedoria, profissionalismo, para que realmente aconteça tudo da melhor forma possível. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Amados irmãos caríssimos, este Evangelho nos coloca diante das palavras mais fortes de nosso Senhor, também mais exigente e mais profunda. Jesus nos dá um ensinamento que não é fácil, e nunca foi fácil. Já naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Esta pergunta ainda hoje ecoa dentro de nós. E possivelmente, muitos fazem essa pergunta a si mesmo dentro do seu coração. Mas o que chama a atenção é que Jesus não suaviza sua fala, ele não volta atrás. Pelo contrário, ele insiste e reafirma: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não bebereis do seu sangue, não tereis a vida em vós. Aqui, meus irmãos, está o centro da nossa fé. A Eucaristia é o centro da nossa fé. É o ápice de toda a vida cristã. Não é apenas uma lembrança. Não é apenas um símbolo.
é real, é a presença real de Jesus. É o próprio Cristo que se doa por completo. Desde o início da história da nossa salvação, Deus manifesta o desejo de estar próximo ao povo. Eu sou o pão vivo descido do céu, ele se dá. E esse se dá, ele muda tudo. Na Eucaristia, não recebemos apenas uma representação ou uma ideia. Recebemos o próprio Cristo, seu corpo, sangue, alma e divindade. É um escândalo para a razão humana. E é preciso ser, porque é um mistério de amor que ultrapassa toda a lógica. Nós reconhecemos esta grandiosidade e, pela graça, nós participamos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando comemos um alimento comum, ele se transforma em nós. Mas na Eucaristia acontece o contrário. Somos nós que somos transformados em Cristo. Meus irmãos, temos noção da grandeza disso? A comunhão verdadeira, meus irmãos, ela nos configura a Cristo, nos fortalece contra o pecado, nos une à Igreja e nos dá a vida eterna. Por isso, comungar não pode ser algo automático, rotineiro, sem consciência. É encontro com o Deus vivo. Exige muito respeito. Este Evangelho nos pede uma decisão. Muitos discípulos, ao ouvirem essas palavras, acharam dura demais e foram embora. Jesus não os impediu. Ele respeita a liberdade. Aos que ficaram, ele disse: vocês também querem ir? Porque é muito sério. Aquilo que é sério, que leva para o céu, e não pode ser feito de forma a dar um jeitinho, de forma a amenizar, para que seja feita à vontade das pessoas. Não, meus irmãos, é realmente muito sério. Deus é perfeito amor, Deus é misericórdia, mas não pode unir o amor e o pecado, não pode. A justiça e a injustiça. Por isso, o pecado, ele não tem lugar, ele rompe esta aliança, esta relação entre nós e Deus. Por isso, não dá para comungar de qualquer jeito. Não dá para ser um católico frouxo, né? Vamos dizer assim. Tem que ser realmente uma pessoa decidida, fiel. Jesus nos promete: quem come deste pão viverá eternamente. A vida eterna não começa apenas depois da morte, ela começa agora, em cada comunhão bem vivida, em cada gesto de amor, de caridade, de compaixão para com nossos irmãos. Cada vez que nos aproximamos do altar, com fé, olha o que acontece. O céu toca a terra, o eterno entra no tempo, Deus habita em nós. Isto é maravilhoso, meus irmãos caríssimos. Crer na Eucaristia é confiar na palavra de Jesus, mais do que nos nossos próprios sentidos. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, disse Pedro. Nós precisamos também renovar isso todo dia na nossa vida. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E eu desejo ardentemente entrar no céu. Eu desejo ardentemente entrar no céu e quero e desejo todos os dias fazer com que toda a minha família também entre no céu. Gente, são tantas devoções lindas que nos ajudam a santificar a nós mesmos, a nossa família e aos irmãos. Pesquise, olhe a devoção dos 7 Pai Nosso, de honra do sangue de Cristo, revelado por Jesus a Santa Brígida. É uma maravilha muito grande. Façam isso, meus irmãos. Use um pouquinho do tempo que a gente tem durante o dia. Façam essas orações. Vocês vão ver como é diferente.
como muda a nossa sensibilidade, como muda a nossa intimidade com o Senhor. Diante de tão grande mistério, só nos resta atitudes coerentes, ou seja, nunca nos acostumar com a Eucaristia. Sempre que formos, é como se fosse a primeira vez, com desejo ardente de amar, de adorar, de desejar a Cristo. Que nunca a recebemos de qualquer maneira, que tenhamos fome deste pão vivo descido do céu. Peçamos, meus irmãos, então ao Senhor a graça de uma fé mais profunda na sua presença real, um coração puro para recebê-lo com mais amor, com mais devoção e respeito, e uma vida coerente com o dom que recebemos, que ao nos aproximarmos do altar, possamos dizer com verdade: Senhor, eu creio, aumentai a minha fé. Senhor, eu creio, aumentai a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. E jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde